No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, que o Espírito do Altíssimo Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, venha sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e venha ao encontro da sua aflição, da sua angústia, do seu tormento. Deus é o Criador de tudo que existe nos céus e na terra. Todo bem procede de Deus. Todo o bem procede de Deus, assim como todo o mal procede do inferno. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele aproveita o mal que o diabo faz para sinalizar para as pessoas que Ele quer ajudá-las, que Ele quer salvá-las, que Ele quer restaurar suas vidas, seu casamento, sua saúde. Ele quer, Deus quer. Tudo que é bom, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é justo, tudo que é puro, é a vontade de Deus. E é a vontade de Deus para cada pessoa, cada ser humano. É a vontade de Deus para todas as pessoas, sejam elas espíritas, evangélicas, macumbeiras, sejam elas muçulmanas, judias, budistas, seja lá o que for. Seja bandida ou seja mocinho, não importa. Porque Deus não olha para a gente como homem, mulher, ou como católico, ou como evangélico, ou como isso, como aquilo. Não. Ele olha para cada um de nós como alma. Alma. Você, amiga e amigo ouvinte, é uma alma. E Jesus veio a este mundo para salvar as almas. Para salvar, portanto, você. Então, em nome dele, seja livre de todas as suas mazelas, agora mesmo. Você crê? Então diga amém. Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Eu estava meditando sobre o livro de Jó. Porque quando nós lemos a história de Jó, quando nós tomamos conhecimento da história de Jó, nós podemos entender dos porquês de tantos problemas, de tantas angústias, de tantos fatos que contrariam o nosso entendimento, não é? O nosso coração, que não permite que a nossa cabeça entenda. Mas quando lemos o livro de Jó, nós entendemos todas as coisas. Nós tivemos, nesse domingo passado, um acidente trágico aqui no estacionamento, quando uma senhora,
por conta de não saber conduzir o seu carro, ela ao invés de frear, ela acelerou. É um carro semiautomático, e aí causou a morte de 2 pessoas. Aí vão dizer assim, mas bispo, como que vai acontecer um acidente deste dentro do templo de Salomão? Como é possível isso? Por que Deus não viu? Deus não guardou? Deus não protegeu? Deus não protege? Sim, claro, Deus protege. Porém, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós temos que entender, olhar, digamos assim, tentar ver as coisas do ponto de vista divino. Nós sabemos que o mal age neste mundo. Quando os filhos de Deus se apresentaram perante ele, veio também Satanás. E Deus perguntou a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Quer dizer, o diabo rodeia a terra e passeia por ela. Mas quem deu permissão para o diabo rodear a terra, passear por ela, andar na terra livremente, sem interrupção, sem barreiras? Quem deu autoridade ao diabo, a Satanás, para fazer o que ele tem feito neste mundo? Foi o homem, não foi Deus. Deus deu ao homem domínio e autoridade sobre todas as coisas. Está escrito isso lá em Gênesis capítulo 1 e versículo 26. Deus deu ao homem autoridade, domínio sobre tudo que ele havia criado. Mas o homem foi rebelde. O homem quis conhecer o bem e o mal. Ele não precisava conhecer o mal, porque ele já vivia no bem, mas ele não sabia que estava vivendo no bem. Porém, o homem desobedeceu a palavra de Deus. Com a sua desobediência, o homem perdeu o tino, a sua autoridade. A autoridade que Deus lhe havia dado, ele passou para aquele a quem ele havia ouvido, que é Satanás. Quando você dá ouvidos a uma pessoa, você se coloca na posição de o servo daquela pessoa. Por exemplo, quando o patrão manda uma coisa, ele manda com a sua palavra. Se você não obedecer, ele manda você embora. Não é assim? Então, a quem nós obedecemos a palavra é que manda em nós. Assim foi com Adão e Eva. Eles obedeceram a palavra do diabo. Consequentemente, eles se fizeram servos do diabo, de Satanás. Então, Satanás, que já existia, mas não tinha como entrar na terra, não tinha como viver na terra, não tinha como dividir a terra com o ser humano, então ele tentou Adão e Eva e eles caíram, eles obedeceram a sua voz. Com isso, Satanás teve direito à autoridade que o homem havia recebido. O homem havia recebido a autoridade de Deus sobre a terra. Aí o que aconteceu? Esse homem pegou a sua autoridade e deu para Satanás. Graciosamente deu para Satanás. Então, Satanás pode andar sobre a terra, rodear a terra, passear por ela livremente e ninguém tem como bloqueá-lo, porque isso aconteceu lá no Éden, quando o homem desobedeceu a Deus. Então a pessoa diz assim: eu não entendo como é que pode no templo o diabo, Satanás, fazer isso.
ele tem acesso ao templo, ele tem acesso a qualquer lugar desse mundo. Qualquer lugar desse mundo. E o que a gente pode fazer? A gente não pode fazer nada, a não ser reagir com a fé. Porque só a fé pode bloquear o diabo. E onde é que está a fé? No altar de Deus. O altar é onde está o Senhor. É onde representa o Senhor. Ali o diabo não entra. Ali é como lá no Santo dos Santos, do tabernáculo. Lá a arca, tinha a arca da aliança. Ali o diabo não podia entrar. Mas no resto da terra ele anda à vontade. No lugar de Deus ele não entra, mas no lugar do homem que lhe havia dado autoridade ele entra. Então nós tivemos esse trágico acidente aqui no templo e muitas pessoas não entendem. Eu entendo, eu vejo dessa forma. O diabo certamente usou um instrumento para causar esse trágico acidente. Agora, uma coisa nós temos que entender, que todo o bem vem de Deus, assim como todo o mal vem do diabo. Então, às vezes, vem o mal e a gente não entende aquele mal. A gente não entende. Poxa, mas como pode? Foi o caso de Jó. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal, fugia do mal. Quer dizer, nós aprendemos com Jó que ele, embora sendo íntegro, reto, temente a Deus, ele ainda assim procurava conservar esse caráter íntegro, fugindo do mal. Ele fugia do mal. Mas Jó nos ensina também que não apenas, veja só, Jó nos ensina que o bem vem de Deus, que o mal vem de Satanás, mas também nos ensina que o que nós nutrimos dentro de nós certamente vai acontecer. É como ele mesmo disse, o que eu temia, isso me sobreveio. Então, por causa do temor que Jó tinha de perder tudo que tinha, inclusive a sua saúde, veio acontecer, porque ele nutria essa fé negativa dentro de si. E isso foi crucial para o seu sofrimento. Mas também nós aprendemos com Jó, conforme diz aqui no primeiro capítulo, quando Satanás diz para o Senhor, depois que o Senhor falou com ele, olha Satanás, você viu meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele. Ninguém. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Mas Satanás respondeu ao Senhor, porventura, acaso Jó teme a Deus mesmo? Ora, o próprio Satanás dizendo, olha só, porventura o Senhor não cercou com as bênçãos, com riquezas, a sua casa, a sua família, tudo que ele tem, a obra de suas mãos abençoaste. Veja que Deus é o responsável pela riqueza, foi o responsável pela riqueza e o poder, a autoridade que Jó tinha em todo o Oriente. Era o maior no Oriente. Era o maior. E Deus que o havia colocado naquela posição de maior. O diabo, Satanás, reconhece isso. Então nós aprendemos no livro de Jó que Satanás reconhece que a riqueza, a grandeza, o poder, a glória vem de Deus. Mas a miséria, a doença, a enfermidade, a morte
vem de Satanás. Nós aprendemos isso. Aí você diz assim, ô bispo, então como é que me explica essa situação, essa tragédia? Nós entendemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, embora a gente nem entenda. Eu não entendo, eu não posso explicar para você por que aconteceu. Se as pessoas estavam se encaminhando para a reunião das 6 horas, a reunião do estudo do Apocalipse. Por que aconteceu isso? Eu vejo o seguinte, eu vejo um sinal de Deus. O diabo agiu, o diabo tomou uma atitude, o diabo tirou a vida de 2 pessoas. Mas, por outro lado, eu vejo que Deus aproveita esse fato, essa tragédia, para chamar a atenção de todos os que estão vivos, com respeito à sua vinda. Por que esse acidente veio acontecer justamente agora, quando nós iniciamos o estudo do Apocalipse? Por que não aconteceu na inauguração do templo? Por que não aconteceu nas demais reuniões? Por que só veio acontecer mais de 2 anos após a inauguração do templo? Justamente onde? No estudo do Apocalipse. Isso, para mim, aos meus olhos, e dos meus companheiros, que até comentamos isso, poxa, essa tragédia mostra que nós estamos no caminho certo. Quer dizer, no que diz respeito ao trabalho do Apocalipse, ao estudo do livro das profecias do final dos tempos. É isso que eu vejo, é isso que eu entendo, que eu compreendo. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, agora mais do que nunca, as pessoas devem atentar para esse estudo do Apocalipse. Por quê? Porque Deus, o próprio Deus, permitiu que essa tragédia acontecesse para acirrar a fé das pessoas, para chamar a atenção das pessoas, para fazer com que o povo venha compreender o que ele quer. A mesma coisa aconteceu antes de Israel ser livre lá da escravidão egípcia. Faraó mandou matar os meninos até 2 anos de idade. Foi um desastre, foi uma crueldade. Mas aquele choro que houve naqueles dias chamou a atenção de todo o povo. Olha aí, Deus chamando a atenção do povo. Olha aí, eu vou livrar. Eu não falei para vocês que eu ia livrá-los? Quer dizer, houve um clamor e Deus ouviu. Por causa daquele choro, houve um clamor e Deus ouviu os filhos de Israel. A mesma coisa aconteceu quando Jesus nasceu. Nós sabemos que Herodes tentou matar Jesus, mandando matar meninos até 2 anos de idade. Você verifica, minha amiga e meu amigo ouvinte, que sempre que acontece uma tragédia, significa que vem uma bênção maior, muito maior, pela frente. Eu me lembro, quando a Viviane nasceu, que eu me assustei com a fisionomia dela, com aquele problema de lábio leporine, eu fiquei tão assustado que eu nunca tinha visto aquilo. Eu fiquei assustado. Mas eu corri para dentro do quarto e, ao invés de reclamar, de lamentar, de gemer por causa daquela situação que eu estava enfrentando naquele momento, a Esté e eu estávamos enfrentando, aí é que eu disse: meu Deus, eu sei que isso não veio das tuas mãos, eu tenho certeza que o Senhor não faz isso, mas eu te dou graças, porque de alguma forma isso vai trazer uma bênção. E de fato, por conta daquela situação, eu senti
a dor das pessoas sofridas, as pessoas, os pobres especialmente, que não têm assistência, que não têm nada, que não têm direito a nada nesse mundo, e que estão sofrendo, e não há quem possa ajudá-los. Só a fé pode ajudar o pobre, ninguém mais. E a fé representa Deus. Então, quando nós deparamos com aquele problema da Viviane, nasceu a Igreja Universal do Reino de Deus. Logo em seguida veio a Igreja Universal do Reino de Deus. Quando houve a morte dos meninos lá, com o evento do nascimento de Jesus, o que aconteceu? Jesus veio para salvar a humanidade, veio a salvação. Então, sempre que acontece uma coisa ruim, um fato cruel, doloroso, ainda que se perca vidas, mesmo assim tem o outro lado, que é o lado positivo, que é o lado em que Deus aproveita para mostrar que Ele está acima de todas as coisas. E quando, no caso, aconteceu esse fato no domingo, foi justamente na reunião do Apocalipse, quando estava começando a reunião do Apocalipse. E isso sugere, e isso desperta a fé dos que estão dormindo na fé, dos que estão cochilando na fé. Você que está cochilando na fé, veja esse fato e chegue a essa conclusão, a conclusão de que Deus está chamando para todos ouvirem, para todos atentarem para as profecias apocalípticas que estão sendo dadas, estão sendo ensinadas em todas as igrejas universal do Reino de Deus, todos os domingos, às 18 horas, pela fé no nome do Senhor Jesus. Se você quiser aprender, saber o que aguarda essa humanidade, porque esse acidente não é nada em relação ao que vai vir aí pela frente. As grandes tribulações. Mas antes, Jesus vai vir buscar a sua noiva, vai arrebatar a igreja. Tudo isso você vai saber, ou fica sabendo, no estudo do Apocalipse. Nesse domingo passado, o bispo Renato falou de um fato interessante que aconteceu a semana passada, quando o Barack Obama determinou que se fizesse um foguete que levasse pessoas lá para Marte. Quer dizer, por quê? Por que eles querem fazer? Por que eles querem habitar Marte? Por quê? Se tem tanto espaço aqui na Terra ainda. Eles querem, e eles estão preparando um local para fugir da Terra, porque eles sabem, os cientistas sabem, têm certeza, não sabe quando, mas sabem que vai acontecer a destruição desse planeta. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, Apocalipse explica tudo isso. E é o que nós estamos assistindo, vendo aos domingos, às 6 horas da tarde, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. A quem livrei do abismo, do lugar mais longínquo da terra. Eu disse, tu és meu servo, eu te escolhi. Não temas, porque não te rejeitei. Eu sou contigo,
teu Deus, eu sou o teu amigo. Te fortaleço e te ajudo, e te sustento com o meu poder. Eis que serão envergonhados e confundidos todos os que te perseguirem. Serão todos reduzidos a nada. Aqueles que demandam contra ti, eu sou contigo, não temas, nem te espantes. Eu sou teu Deus, eu sou o teu amigo. Te fortaleço e te ajudo, e te sustento com o meu poder. Estou contigo. Tendo o desejo de conhecer a Deus, temos o desejo de andar com Ele, assim como Enoque, Noé, Abraão e tantos outros heróis da fé. Andar com Deus é ter comunhão com Ele. Não podemos obter essa comunhão sem a separação do pecado. Deus é luz, e não podemos andar com Ele se estamos em trevas. A obediência à sua palavra, com uma vida moldada por Ele, nos concede o privilégio de possuirmos a comunhão com Deus e sermos verdadeiros heróis da fé. Se você tiver comunhão com Deus hoje e todos os dias de sua vida, poderá desfrutar da promessa para os vencedores. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Igreja Universal do Reino de Deus. Veja só o testemunho que nós vamos colocar agora. Preste bastante atenção, você vai observar como a voz da fé induz, faz a pessoa não temer coisa alguma, porque ela sabe, está convicta de que é Deus que está falando com ela. Vamos ouvir. Meu nome é Bernadette, tenho 58 anos. Antes de eu receber o Espírito Santo, eu era uma pessoa vazia, assim, infeliz, triste, e não tinha nada que me conseguia fazer ser feliz. Eu era deprimida, eu sofria muito, então tinha algo dentro de mim que eu não conseguia
fazer aquilo, me sentir feliz. Eu era muito triste, eu chorava muito. Tinha uma vida estabilizada, eu não passava necessidade de nada, tinha uma família estruturada. Eu procurava algo assim em festas, eu procurava algo em bebidas, eu bebia muito. Então eu bebia assim, sabe, para ver se aquilo dentro de mim se mudava, só que não mudava. Foi quando eu me senti muito deprimida, eu pensava assim, me matar. Eu falava, acho que se eu me matar, se eu fizesse aquilo ia resolver meu problema. Porque eu buscava em todos os lugares, não conseguia encontrar aquilo que eu precisava preencher dentro de mim. Aí um dia eu estava no quintal da minha casa, aí eu comecei a mexer no rádio, assim, sabe, mudar. Aí algo me chamou atenção. Aí eu vendo, sabe, o testemunho de uma pessoa falando assim, sabe, que ela era assim, 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 assim. Tudo que eu sentia, eu ouvia ela falando. Então foi quando eu comecei, todos os dias eu ouvia aquela rádio. Todos os dias. Eu vi que dentro de mim foi transformando. Eu vi que através de eu ouvir aquela rádio, dentro de mim foi mudando alguma coisa. Aí, sabe, eu passando em um lugar, eu vi, estava escrito lá, né, Igreja Universal do Reino de Deus, Jesus Cristo, eu falei, meu Deus, é essa igreja que eu preciso ir, é essa igreja que eu estava ouvindo. Na minha primeira reunião, quando eu cheguei, né, que o pastor veio me atender, aí eu contei para ele, né, o que estava acontecendo comigo. Aí ele falou que para mim, pro meu caso tinha jeito. Mas aí, sabe, a partir daquele momento ele falou para mim, senta aí, participei, sabe, mas eu engolia cada palavra que aquele pastor falava. Ele falava assim, Deus, esse Deus vivo e poderoso, Ele pode fazer tudo por você. Ele é o Deus do impossível, Ele é o Consolador. Então, quando ele começou a me falar sobre o Espírito Santo, né? Ele falou assim, olha, esse Consolador é o Espírito Santo. É isso que você precisa. É isso que ele vai preencher esse vazio, ele vai preencher essa tristeza, ele vai preencher tudo isso que você usa para poder tirar isso de dentro de você. Porque ele me ensinava, o pastor me ensinava e falava, o Espírito Santo é o segredo de tudo. Então eu comecei, eu falava, meu Deus, eu quero o Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo. Nos meus pedidos eu falava, eu quero o Espírito Santo. Comecei a fazer os propósitos que o pastor me ensinou. Jejum, oração e começar, sabe, sair das coisas do mundo. Eu estava buscando assim, sabe, falei, eu quero esse Espírito Santo. Falei, meu Deus, eu quero o Espírito Santo, eu preciso desse Espírito Santo. Aí foi quando ele entrou naquele dia, meu Deus, foi muito forte. Não dá para esquecer, porque assim, você sai assim, você sai transformada. É muito forte, gente, só quem tem essa experiência, sabe, é muito valioso. O Espírito Santo, gente, é tudo. Hoje nada me abala, hoje eu passo lutas, muitas lutas, mas eu não me abalo. Você vai passar por lutas, todos nós passamos, e quando você é batizado com o Espírito Santo, você passa mais luta ainda, porque é como o Senhor Jesus, que ele foi, né, foi provado, né, pelo deserto, né, então a gente passa por esse deserto, mas esse deserto é um deserto assim que a gente vence, a gente tem paz, a paz interior, que é coisa que eu não tinha. Esse é o segredo do Espírito Santo, porque você consegue vencer tudo tranquila e confiança em Deus. Graças a Deus. Eu, antes de terminar o programa, eu queria fazer um convite também para as pessoas que querem ter mais conhecimento a respeito das riquezas da vida de Jó. E, obviamente, você vai chegar à conclusão, quando você estuda as lições do livro de Jó, de que você precisa do Espírito Santo para sustentar a sua fé, para manter a sua mente no positivo, para manter a sua mente na fé, porque quando você se desvia um pouquinho, ou desvia a sua mente um pouquinho da fé, você acaba se machucando. Então, amanhã, quarta-feira, às 20h, aqui no Templo de Salomão, estarei fazendo uma reunião falando sobre Jó e orando para as pessoas que querem receber o Espírito Santo. Ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta aí.
nesse horário e nesta emissora. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Fala, Senhor, fala comigo. Fala, Senhor, preciso muito te ouvir. Fala, Senhor, tua doce voz eu quero ouvir. Fala, Senhor, eis-me aqui, prostrado estou em teu altar, humildemente a lhe adorar. Bem sei que estás presente aqui, pois posso te sentir. Fala, Senhor, fala que teu servo ouvi. Fala, Senhor, atento estou à tua voz. Fala, Senhor, do modo que quiser. Fala, Senhor, que alegre atendo ao teu mandar. Tua voz alegra o meu ser, me anima neste meu viver, conforta quando triste estou, me enche de amor. Oh Deus, fala comigo, com tua voz de amigo, os teus conselhos sigo. Fala comigo. Fala, Senhor, fala que teu servo ouvi. Fala, Senhor, atento estou à tua voz. Fala, Senhor, do modo que quiser. Fala, Senhor, que alegre atendo ao teu mandar. Tua voz alegra o meu ser, me anima neste meu viver, conforta quando triste estou, me enche de amor. Com tua voz de amigo, os teus conselhos sigo. Fala comigo, prostrado estou em teu altar, humildemente a lhe adorar. Bem sei que estás presente aqui, pois posso te sentir. Fala, Senhor.